Saudações, amigos do canal Agartha. Apresentamos neste trabalho uma abordagem inédita das iniciações enquanto organização geral dos chakras, trazendo novas luzes sobre a natureza da evolução espiritual na yoga em caminhos congêneres, como informação adicional a tudo aquilo que as ciências espirituais têm apresentado tradicionalmente. Ativar os chakras representa organizar o nosso próprio microcosmo como um autêntico ato demiúrgico. É transformar as nossas energias latentes em forças potentes, e é assumir a responsabilidade pelo nosso destino maior e adquirir um diferencial em relação ao mundo natural aparente, contando, porém, com energias também a ele subjacentes. Cada uma das etapas apresentadas tem a sua própria lógica e mecanismo específico. Tais estágios estão relacionados, pois, às próprias etapas de organização das energias dos chakras. Cada dimensão de trabalhos corresponde a um grau de consciência e a uma iniciação própria, sendo capaz de focalizar da mesma forma, porém, a um todo relativo, sempre desde o seu próprio ângulo de aproximação. Com isto, reunimos também muita informação esparsa, geralmente dada de forma isolada na literatura ocultista, quiçá até algo descontextualizada, junto a outras realmente inéditas. Pois mesmo na Cabala, onde todos os processos aqui relatados estão contemplados nos diferentes caminhos da árvore sefirótica, não se encontra todavia abordagens tão didáticas e integrativas. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. As pessoas supõem comumente que nasceram com centros de energias ativos, os chamados chakras, mas na realidade elas possuem apenas forças latentes que precisam ser conscientizadas e desenvolvidas, quer dizer, ativadas de fato. E tal coisa é então realizada em 4 etapas principais, que também correspondem a iniciações, donde podemos observar que os diagramas dos chakras contêm 4 estruturas principais, a parte daquele outro simbolismo divino e também animal que acompanha as imagens tântricas. Essas estruturas acham-se então constituídas por pétalas, cores, geometrias, mantras e um núcleo central, presente de forma tácita ou de alguma forma representada, e que vão então se organizando deste modo, passo a passo, em cada nova iniciação, ou pelo acréscimo de uma nova estrutura e energia. A tarefa do trabalhador espiritual numa etapa inicial é, portanto, a de sensibilizar os seus centros de energia. Por esta razão, o símbolo deste estágio é um ponto, isto é, a disposição de um ponto de partida e de um foco de energias, configurando a realidade de uma primeira dimensão. Este ponto simboliza também o prana, ou a partícula espiritual, que é a base dos trabalhos da yoga. E tal coisa pode ser realizada sistematicamente de diferentes maneiras. A yoga física das asanas trabalha isso de forma criteriosa, harmonizando e regulando os órgãos. Contudo, a diversidade das práticas espirituais também é útil. No ashram, encontramos um cotidiano organizado em torno das principais necessidades espirituais. Afinal, o grande instrumento de evolução neste estágio é o ritmo. Daí a natureza característica da energia deste grau, definida simbolicamente no esoterismo teosófico como uma energia de fricção. E quando o buscador decide realizar algo ocultamente mais específico, ele começa a trabalhar com o som místico. O som é o primeiro e o mais poderoso dos instrumentos esotéricos, e também o mais físico deles. Por essa razão, seu emprego deve começar já neste estágio, e a partir da própria educação da palavra. Ato seguinte, ele pode realmente aplicar o som aos chakras. A yoga ensina os bijans de cada chakra. Contudo, podemos usar simplesmente o Om cromaticamente, quer dizer, recitar o som sagrado em sucessivas notas musicais e, se quiser, também nas cores adequadas. O trabalho inicial pode ser simples e ainda assim eficiente. As escolas de treinamento com as 7 chamas da Grande Fraternidade Branca podem ser úteis para isto.
Este primeiro treinamento musical já será de muita utilidade para o conhecimento das frequências e das vibrações. Diz um adágio místico que apenas como músico podemos avançar na senda da iniciação. Para ter sucesso nestes exercícios, é importante que o praticante atue em 3 frentes, a saber, vibrar uma escala ascendente de notas, visualizar as 7 cores com razoável vivacidade e sentir no coração da mesma forma esta ascensão de energias. Na Cabala, corresponde à meditação isolada nas sucessivas sefiras da sua árvore da vida. Nos mistérios pitagóricos, o noviciado tardava 4 anos, quando o aprendiz era proibido de falar. É o tempo mínimo para configurar as energias dos chakras básicos, com dedicação regular e razoável aproveitamento. No hinduísmo era a etapa de Brahmachari, o estudante casto. Esta etapa será ocupada basicamente, então, por estudos, cultos e exercícios físicos, tal como pelo exercício mântrico. E graças a tudo isso, os 3 chakras inferiores, relacionados ao mundo material ou à manifestação, começam a ser devidamente organizados, beneficiados pelos ritmos das disciplinas. Graças a esta base devidamente assentada de elementos, simbolizada pelo centro quaternário de Malkuth ou Muladhara, é possível organizar uma tríade inferior de centros com poder de operar de forma mais ou menos unificada. Podemos dizer, então, que nesta etapa ocorre a configuração da cor ou daquela vibração básica dos chakras. A partir disso, se realiza, então, um segundo momento de esforços de elevação e de refinamento, em favor da depuração das emoções, com o auxílio de yogas devocionais e de serviços consagrados. Estes esforços produzem um estiramento na aura, que se amplia e robustece para cima, onde até então a energia ainda estava muito tênue. Pois, embora o exercício inicial de sensibilização possa se estender a todos os chakras, é natural que, no primeiro momento, os resultados práticos se reduzam aos centros inferiores, em função da própria incipiência das energias do novato. Por isto, segue-se agora o exercício da transferência de energias do inferior ao superior, a fim de dar consistência também aos centros superiores. E graças a isso, os 3 chakras maiores, relacionados ao mundo espiritual ou à ascensão, começam a ser devidamente organizados, beneficiados pela dedicação e serviços impessoais então prestados. O trabalho desta etapa é descrito, pois, como de transferência de energias, porque se trata de criar uma espécie de espelho astral para os centros materiais até então organizados. Por essa razão, o símbolo deste estágio é uma linha, ou antes uma curva, isto é, um movimento entre 2 pontos, configurando assim 2 dimensões. Este fato simboliza também as correntes da energia magnética que deve prevalecer nesta etapa, como uma força de correntes astrais, a partir especialmente do centro esplênico situado na região sacra, e cujo chakra contém o símbolo de uma lua ou de uma forma curva. Neste estágio começam, pois, as forças ascendentes da iniciação. É o começo, então, do processo do Antakarana, ou do canal interno de energias. Este movimento de transferências relaciona-se com o canal lunar chamado Ida de Kundalini e com a força serpentina. Na Cabala, corresponde ao caminho da serpente de ascensão através da sua árvore sefirótica. Nos mistérios pitagóricos, o discipulado tardava 3 anos, como tempo mínimo para configurar as energias básicas dos chakras. No hinduísmo, era a etapa de Grihasta, o cônjuge sábio. O instrumento de evolução é o desejo refinado dirigido, enobrecendo as energias elementares, ou, numa palavra, a própria energia do amor. Podemos dizer, então, que nesta etapa ocorre a configuração das pétalas que constituem aquele aspecto mais sensível dos chakras. Uma vez alcançada esta polarização, espelhamento ou transferência de energias, chegamos a um quadro propício para os alinhamentos ou triangulações dos centros. Por esta razão, o símbolo deste estágio será um triângulo, isto é, o primeiro plano geométrico e tridimensional, conferindo uma poderosa potencialização de energias. Em termos práticos, este alinhamento dos chakras
somente acontece a partir da terceira iniciação. Os resultados deste grau são tão surpreendentes e revolucionários porque o triângulo encerra, como vimos, a primeira forma geométrica do universo. Este processo é uma espécie de oitava superior do primeiro estágio de sensibilização. A diferença é de que agora os processos são realizados de forma mais integrada. E, na verdade, o triângulo também está associado ao simbolismo do raio ou da própria energia elétrica, que é como se descreve a natureza da sofisticada energia que prevalece neste estágio. Nos mistérios pitagóricos, esta iniciação solar tardava 2 anos, como tempo mínimo para entretecer estes alinhamentos dos chakras. No hinduísmo era a etapa de Vanaprastha, o orientador espiritual. O instrumento de evolução é a meditação criativa, especialmente de caráter solar ou luminoso, sob o aperfeiçoamento do mantra solar Om, criando assim pontes internas de luz e energia, com forças irradiadas a partir do centro do plexo solar, cujo chakra contém o símbolo de um triângulo. Em termos energéticos, estamos falando, pois, da formação de vórtices reais, com seu desenho espiral característico. Como costumamos dizer, centros são inertes e círculos são viciosos. Apenas quando se reúne ambos, na forma espiral, é que temos as verdadeiras formas do universo. E graças a isto, todos os chakras começam a se organizar em termos de tríades, caracterizadas como som, luz e amor. Podemos dizer, então, que nesta etapa ocorre a configuração das geometrias, que é aquela energia mais mental dos chakras. Relaciona-se, ademais, com o canal solar chamado Pingala de Kundalini e com a força metálica. Na Cabala, corresponde ao caminho dos triângulos, de ascensão através da árvore sefirótica. Por fim, temos uma forma final de organização dos centros em termos de 4 dimensões, num processo que representa uma espécie de oitava superior do segundo estágio de polarização, e novamente com a diferença de que os processos são realizados de forma mais unificada. Por esta razão, o símbolo deste estágio é um cubo, isto é, o sólido geométrico quadrangular. Tal simbolismo é pertinente não apenas porque envolve faces quadradas para simbolizar a quarta iniciação, mas também em função da reconfiguração geral que os chakras sofrem a partir de então. O hexagrama presente no yantra do chakra do coração faz alusão a isto. Trata-se daquilo que Alice Bailey chama de energia quadridimensional no seu tratado sobre fogo cósmico, e que também pode ser descrita como a onipresente energia do plasma. Trata-se daí da geração de uma quarta dimensão interna, que a física relaciona ao tempo, mas para efeitos esotéricos se trata do próprio fogo cósmico, que é uma forma complexa de organização das energias. A chave que abre este estágio é o sacrifício, relacionado simbolicamente à chamada palavra perdida dos mitos maçônicos, que detém o poder de fundir as energias espirituais de som, luz e amor. Podemos dizer, então, que nesta etapa ocorre a configuração dos mantras centrais ou daquele aspecto mais intuitivo dos chakras. Relaciona-se tal coisa ao canal central chamado Sushumna de Kundalini e com a força cristalina, também chamado por isso de Vajranadi, configurando assim a estrutura final de Kundalini com suas 3 correntes tradicionais. Na Cabala corresponde ao caminho do raio de ascensão através da sua árvore sefirótica. Ocorre assim um estado de acomodação final dos centros, mas que ao mesmo tempo pode estar relacionado apenas à condição da ronda atual da evolução humana. Nos mistérios pitagóricos, a busca desta iluminação tardava 1 ano, como tempo mínimo para redefinir este alinhamento unificado dos chakras. Após, é claro, todos os outros ciclos de esforços anteriormente aqui relatados. No hinduísmo era a etapa de Sannyasin, o renunciante espiritual. Como este é um grau novo para a humanidade e, como tal, ainda um tanto perigoso e esotérico, nem todos os detalhes podem ser oferecidos em publicação aberta. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Como se viu, cada nova iniciação reconfigura completamente o panorama energético do indivíduo, sempre a partir, claro, do ponto focal de um dado chakra,
fato este que pode ser então relacionado à natureza centenária de cada plano de energias. Para quem desejar alguma corroboração tradicional para o simbolismo das energias aqui empregado, sugerimos o simbolismo alquímico e também o diagrama Sri Yantra do tantrismo hindu, como cerne geométrico das mandalas, tal como a versão Runabku mesoamericana que foi objeto de vídeo recente neste canal. E, de forma menos evidente, outros símbolos tradicionais também poderiam ser arrolados para representar a unidade dessas energias, sendo possível encontrar na própria yoga sistemas sofisticados de análise deste conjunto de processos e de energias reunidas. De outra forma, as imagens tântricas budistas e hindus mostram Kundalini em diferentes formas isoladas, semelhantes aos variados caminhos citados da árvore sefirótica da Cabala. Naquilo que muitos consideram, pois, como variantes da ascensão da serpente de fogo, quando na realidade tratar-se-ia antes de estágios da sua organização e da própria definição dos nadis ou correntes de forças principais. Quer dizer, seja naquela forma reta acompanhando a própria coluna dorsal, tal como na imantação dos chakras do estágio inicial, ou senão de forma arqueada feito aura, como na transferência de energias que segue, ou mesmo de forma serpentina e entrelaçada ao modo do caduceu, como acontece nas triangulações de centros. E com relação todavia à própria árvore sefirótica da Cabala, também arrolada ao longo do texto, não seria lícito ver suas 4 modalidades de ascensão, em termos de sonho, serpente, triângulo e raio, como uma das possíveis abordagens dos 4 mundos dos quais se afirma existir essa árvore da vida, mundos estes conhecidos em ordem evolutiva pelos sugestivos nomes de ação, formação, criação e emanação, e ainda seria possível encontrar referências importantes à própria cubização final dos chakras, seja pela direção múltipla como são apresentados por vezes, ou por certas imagens evocativas como aquelas da serpente emplumada mesoamericana, ou mesmo de mestres crucificados, já que a cruz também vem a ser como um cubo desdobrado. Reiterando então, para concluir, que se está falando de uma organização dos chakras para fins da humanidade atual. Pensar em algo além nos traria os desafios de refletir sobre dimensões basicamente desconhecidas, muito embora latentes e mais acessíveis aos próprios mestres. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.